Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme, sua melhor, maior e última esperança para a discussão sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem. Podcast composto pelas pessoas mais imaturas da internet. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho. Oi? Eu não diria isso. Pô, o que tem de gente imatura nessa internet? É verdade, eu acho que eu tô superestimando alguém, não sei quem. Nunca sei pra que lado vão as coisas. E nas correções comigo hoje está Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais elétrica do mundo. Boa. Não é o link que eu esperava, foi interessante. Será que só seria link se fosse um filme do Zelda, né? Ai, não, se fosse meu filme. O cara com as piadas mais profundas do planeta, Leonardo Wittmann. Olá, pessoal. O cara que reage mal a todas as piadas ruins do mundo, Wagner Nascimento. Olá, pessoas. E a Bibiana Link, que também é uma personagem de jogo de videogames. Claro. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui hoje para falar do episódio 55, um episódio muito especial, que é a continuação da corrente, do mal, do bem, telefone sem fio, o pior telefone sem fio do mundo, talvez. Para falar do filme Pokémon Detetive Pikachu, uma obra cinematográfica de 2019. Eu já vou avisar agora que a gente vai falar spoilers. É importante, vai lá assistir o filme, que é um filme que depende muito de subtexto, interpretações e viradas de trama, surpresas. Então, assim, não se pauta pela nossa discussão, vai lá ver o filme primeiro, em primeira mão, que eu acho que vale a pena. E eu vou ter que fazer uma interferência aqui nesse momento. Oi? Porque excepcionalmente, nesse episódio, o filme da corrente foi escolhido pelo host. Então eu tenho que perguntar para o host como é que a gente chega até aqui, host. É verdade. Boa. Bom, o último filme que a gente fez foi O Segredo de Seus Olhos, então eu acho que é autoexplicativo, né? Não, na verdade, claro. É um mistério de assassinato no qual duas pessoas, uma pessoa e uma não pessoa se unem para investigar. Reviravoltas acontecem, tem uma grande revelação final. Alguém que tu achava que estava numa condição está em outra. Então, assim, coisas que agora eu posso falar, porque todo mundo já viu o filme. Eu tava me segurando para falar no episódio passado, assim, o final é surpreendente e chocante, e tocante e emocionante também. Então, qual é o filme? No Detetive Pikachu. Ah, tá. Quer dizer, os dois, na verdade, né? O que eles têm em comum. Sim. São filmes muito parecidos, eu diria. Extremamente agora faz sentido. Em algum certo... um determinado ponto, sim. E Pokémon Detetive Pikachu é dirigido por Rob Letterman, que também dirigiu Monstros vs Alienígenas e o Espanta Tubarões, duas animações, que são relativamente bem recebidas, assim, que eu saiba. Nunca ouvi falar mal. E na história, Tim Goodman, que é o Justice Smith de Dungeons & Dragons e Jurassic World 2, é um cara que não gosta de Pokémons. Após fracassar em capturar um Cubone, ele recebe a notícia que seu pai morreu. Abalado pela notícia, ele vai até Rhyme City, uma cidade onde humanos e Pokémons coexistem, onde o policial Yoshida, que é o Ken Watanabe de Godzilla, A Origem e o Último Samurai, o informa que seu pai morreu em um acidente de carro. Visitando o apartamento de seu pai, e após ser exposto ao componente químico R, ele esbarra em um Pikachu falante. Chocante. Pikachu acredita que o pai de Tim não morreu no acidente de carro, e sim que está apenas desaparecido. Ambos se unem numa aliança desconfortável com Lucy Stevens e seu Psyduck. A Lucy Stevens é Catherine Newton, da Atividade Paranormal 4 e do Homem-Formiga Quantum Mania. Ela faz a filha do Homem-Formiga. E se metem em várias enrascadas, descobrindo o paradeiro do componente R, uma conspiração secreta, são perseguidos por Greninjas, lutas clandestinas de Pokémon, laboratórios secretos e torterras gigantes. Após serem guiados por um Bulbasauro até Mewtwo, que estava sendo incriminado pelo idealizador de Rhyme City, Howard Clifford, que é o Bill Nye do Piratas do Caribe, Todo Mundo Quase Morto, da Baleia, eu acho também. Isso. Mewtwo revela que Howard, na verdade, está planejando controlar os Pokémons e fundir humanos e Pokémons para uma espécie nova, e logo depois é capturado.
Tim e Pikachu são separados e Pikachu descobre que os Greninjas de Howard foram, na real, responsáveis pelo acidente que fatalizou o pai. Cabe a Pikachu e Tim impedirem a população de ser infectada com R e terem suas mentes forçadamente transferidas para corpos de Pokémons por Howard usando os poderes de Mewtwo. O filho de Howard, Roger, é revelado ser um Ditto, e o Roger real, que na verdade havia tentado ajudar o Mewtwo, estava preso em um armário. Pikachu usa seu golpe fantástico, o Signature lá, o Lightning Tackle. Após Howard e Ditto serem presos, Mewtwo usa sua mágica para reverter todo mundo, inclusive Pikachu, que na verdade era o pai do time o tempo todo, que é o Ryan Reynolds do Deadpool, num papel fantástico. Após toda a jornada, Tim decide passar alguns dias com seu pai, lágrimas, créditos. Lágrimas, créditos. E aí, pessoas? Tu chorou, Rafael? Chorou? Só pra ressaltar, eu acho que o golpe clássico do Pikachu é o choque do trovão, né? Eu não sei qual é. Eu vou pedir desculpas agora pelos termos e coisas, porque eu vi o filme com legenda em inglês. Uhum. Então, assim, se vocês souberem coisas em português de uma maneira mais palatável para os nossos ouvintes, me corrijam. Mas em inglês é Lightning Tackle. Se eu não me engano, do que eu lembro do anime é Choque do Trovão. Alguma coisa assim. E eu também tenho uma confissão a fazer. Eu nunca gostei de Pokémon e nunca vi o anime. Quê? É a série número 1, assim, que eu queria jogar, mas nunca joguei. Eu adorava os jogos e adorava a série. É? Então começa, Donato. Qual a tua relação com o Detetive Pikachu? Aliás, tinha um jogo muito bom do Pokémon, que era Pokémon Pinball, que eu jogava bastante e também gostava. Tá, enfim. Minha relação com o filme... Olha, minha relação com o filme existe só por causa de ti, Rafael, porque tu indicou o filme pra gente assistir, assim. Mas eu não tinha assistido antes. Tinha uma certa curiosidade pra assistir um filme do Pokémon, live action, feito nos Estados Unidos. Eu tinha um pouco essa curiosidade, mas não uma curiosidade tão grande assim. E assisti, sei lá, essa é a minha relação com ele no momento. Uau. Não, sei lá, tipo... Alexandre Rossi, tu que é um fã de Pokémon, pelo visto? Não, pelo menos cara, viu o anime? Eu vou ser sincero, assim, minha relação com Pokémon, ela não é das mais, assim, intensas. Mas não porque eu não gosto da série, eu achava legal, mas é que eu não via tanto mais na época. Tipo, eu tinha passado já a minha onda com animes lá, eu fui muito fã de Cavaleiros do Zodíaco. Eu Nos vi cinemas bastante, da semana. Eu vi bastante Dragon Ball, principalmente o Dragon Ball Z, tá? E algumas coisas, uns derivados, assim, parecido, tipo Churato, que tinha aparecido Churato, com sim. Cavaleiros do Zodíaco e tal, as coisas que passavam na manchete, sabe? Yu Yu Hakusho. E o Yu Hakusho, coisas isso. E no Yasha. Assim. Eu não vou lembrar de todos, mas tipo, essas coisas eu via. Só que o Pokémon chegou aqui no Brasil, se eu não me engano, um pouco depois disso. E aí eu não tava mais vendo anime, assim, então eu via de vez em quando, até via com meus irmãos, que são mais jovens que eu. Mas eu gostava sempre que eu via, assim, não vi toda a série, mas achei legal. E a minha relação com esse filme também, tipo, deu curiosidade. Eu tinha ouvido falar coisas boas desse filme, assim, eu tinha curiosidade de assistir. E, assim, para uma primeira impressão, eu vou dizer que eu achei um filme simpático. Assim. Eu achei... Depois a gente vai entrar mais nisso, mas eu achei que, por exemplo, ele é o que talvez o Super Mario de 93... É 93, né? Sim. Tenta ser e não consegue. Filme. Tinha uma impressão um pouco parecida em algumas coisas em relação ao Super Mario também. Bom ponto. Enfim. E, cara, eu achei um filme honesto e simpático. Honesto e simpático, olha só. Pô, boa definição. Foi a impressão que ele me passou. Sim. E Biana, qual foi a tua relação com o Detetive Pikachu Pokémon? Então, assim que nem o Xande, eu acho que eu um pouco menos. Quando eu era criança, eu via só o Cavaleiro do Zodíaco, né? Era apaixonada. E depois que acabou, eu fiquei órfã. E aí eu tentei assistir... Eu vi alguns episódios do Dragon Ball Z,
Achava engraçadinho e tal, mas eu nunca peguei a história toda, nunca assim me cativou totalmente, que nem os Cavaleiros. E os outros também que tinham, né? O Pokémon veio mais tarde e aí eu já não me interessava por esse tipo enfim, eu chamo de desenho, mas não é desenho, né? Eu não me interessava mais, sabe? Não tava mais na época de curtir, sabe? E então eu não sei nada sobre a história, eu só conheço, obviamente, né, o personagem mais famoso, que é o Pikachu. E eu conhecia só mais dois, assim, de nome, eu acho que é por causa que o irmão do Xande gostava, ou ainda gosta bastante, não sei. E tinha acho que os bichinhos, né, de pelúcia. Os bichinhos. Os bichinhos de pelúcia, pô. E aí, então, quando saiu esse filme, não foi algo assim que me fez querer ver, porque não é o tipo de coisa que me anima a ver. Mas, assim, eu acho que bem parecido assim com o Xande. Olha, eu pensei que o filme fosse pior do que ele é, sabe? Eu esperava menos, não quer dizer que seja um grande filme, mas eu esperava menos e eu achava que a história também era diferente, né? Então, assim, num primeiro comentário, eu vou dizer que eu também achei, assim, um filme, sabe, engraçadinho, né? Queridinho, porque, enfim, me fez arrancar algumas risadas, sabe, aquelas risadas de canto de boca, sabe? E achei queridinho. É isso, um primeiro comentário. E chegamos no Wagner, que eu tô com medo de ouvir falar, então... Wagner, vai adiante, eu vou tentar ficar quieto aqui. Agora ninguém falou muito, acho que eu vou falar mais. Talvez eu seja o chato da noite, mas assim, primeiramente, o importante falar, não é um filme para mim, assim. Eu não assisto filmes infanto-juvenis, eu assisto pouquíssimas animações também. Então, isso é algo ruim porque eu perco boas histórias e tal. Então, não é um filme que eu assistiria, né? Não fosse o podcast. Também não tenho uma forte relação com Pokémon, tipo, assisti na infância, até comentei com o Leonardo dos Bastidores, eu vi lá o primeiro filme no cinema e tal, mas nunca fui muito fã, joguei alguns dos vários jogos, mas assim, não sou um fã, então quando saiu o filme eu não tive interesse em assistir e tal. E por não ter esse vínculo, o aspecto nostálgico não me pega. E aí uma das minhas críticas ao filme é que é mais um filme dessa maldita onda hollywoodiana que quer lucrar com nostalgia. Assim, Isso é verdade. acho um filme muito nostálgico, assim, que se agarra muito nisso. Então, e aí pegando os próprios Pokémons, né? Chegando o Pikachu, que, né, enfim, por razões óbvias, né? Tá no título. O Mewtwo e mais um ou outro Pokémon, os Pokémons estão ali porque, haha, olha que bonitinho esse Pokémon, lembra da tua infância, haha. E os Pokémons estão ali para dar um aceno pro público. Eu acho isso ocorre em excesso, isso me incomoda um pouco no filme, assim, esse aspecto nostálgico. Eu achei, como a Viviane, eu achei que eu ia gostar menos, achei que ia ser uma droga o filme. Não é, assim, é um filme ok, mas tampouco acho bom. Eu acho que ele é um filme que começa muito bobinho, meio chatinho. Aí, quando começa a investigação propriamente dita, ele fica mais interessante, aí cria um ritmo. E no final, eu acho, chegou uma hora que eu olhei ali, tá, quanto tempo falta para acabar essa bagaça? E faltavam 25 minutos ainda, ai meu Deus, que saco. Então eu acho o final arrastado, eu acho o final muito expositivo. Né? Mas, e quando... Assim, a definição para mim de Detetive Pikachu é um filme inofensivo. Assim, eu não achei ruim, mas terminou o filme, valeu, falou, legal, mais um filme. Não sei. Assim, não senti muita coisa e tal. Que meio que não acrescenta nada, assim, para quem não viveu, né?
Para não dizer que não tem aspectos positivos, eu acho que ele funciona para o fã de Pokémon, né? Eu acho que para quem é fã, acho que vai ser legal. Eu acho que para um público que não conhece, eu imagino que, sei lá, para uma criança, adolescente que assiste em 2023, não conhece nada daquele universo, eu acho que pode despertar um interesse para conhecer as outras coisas e tal. E isso é um mérito, né? Não é algo fácil de se fazer isso, Star Wars que eu digo. Então, eu acho que tem esse mérito aí de dialogar tanto com o fã quanto para quem está conhecendo agora. Mas, para mim, né, eu vendo como um adulto que não é fã, não tem muita coisa. Eu acho que a história ali é uma história que a gente já viu várias vezes, aquela dinâmica do pai e filho, aquela historinha da amizade ali, dos parceiros que vão para uma aventura. Eu já vi isso várias vezes e já vi isso melhor. Então, não sei, não me ofendeu, assim, é um filme ok, eu tava esperando, assim, um troço, meu Deus, isso aí vai ser uma merda. Mas não, é ok, é só ok, assim. Então, sei lá, é isso. Esse filme é basicamente um detector de pessoas com coração gelado, né? Tu vê, assim, pessoas que não têm bicho de estimação ou pets têm reações completamente diferentes. Eu, por exemplo, eu nunca vi Pokémon. Quando saiu Pokémon no Brasil, começo dos anos 2000, eu já era um adolescente metido a Ed, metido a... Não, eu ouço Korn, eu ouço Marilyn Manson, e quero saber das coisas darks, Nine Inch Nails na veia. E daí sai Pokémon, eu olho aquilo, não, isso é coisa de criança. Eu tô aqui jogando jogo que tu pega uma 12 e estoura a cabeça de gente, tô jogando Mortal Kombat. Bem capaz que eu vou pegar o Pikachu e sair por aí correndo nos campos verdes alegres. Não, longe de mim. Já passei da minha fase Mario. Daí minha vida inteira eu nunca curti Pokémon, só que eventualmente eu tive um irmão mais jovem, assim, por alguns anos, que na época caiu assim, exatamente na época que ele tava na idade pra gostar de Pokémon, e ele é uma pessoa que até hoje gosta de Pokémon. Então, assim, eu não posso dizer que eu não sei nada de Pokémon, porque eu tenho algum conhecimento absorvido por osmose, assim, sem querer, tu passa na sala e tá vendo o jogo e coisa e tal. Então, e eu faço perguntas, às vezes, sobre coisas que me parecem interessantes e tal. Então, assim, alguma coisa sobre Pokémon eu sei, algum conhecimento, alguma afeição acabou meio que saindo pra mim de alguma maneira. Quando, do nada, assim, em 2019, tá pra sair o filme, eu vi o trailer e pensei, que legal, vai ser uma grande porcaria. E meu irmão diz, pá, mas vamos ver no cinema. Eu, tá, que eu vou dizer, né? Vou dizer não, vamos, bora. Daí tô eu lá na sala escura, no meio do monte de fã de Pokémon, gente vestida de Pikachu. Não, era uma sessão normal de cinema, não tinha nada de absurdo. Ufa. Ai, meu Deus, isso eu não aguento. Me desculpa quem faz isso. Mas começou o filme e eu tava com expectativas assim, talvez mais baixas que de vocês. Eu pensando, ok, eu vou assistir por ódio esse filme e vou tirar alguma coisa dele assim. Por ódio? Por ódio, sabe? Por ódio? É como os americanos chamam de hate watch. Sabe, assim, mas eu não tenho nenhuma relação com Pokémon, propriamente dito. E daí não é que o filme foi acontecendo e eu, cara, isso é interessante, legal. A historinha tri, a coisa de ser um filme que lida com perda, é uma coisa que me pegou assim, um filme de Pokémon sobre isso. E é um filme de Pokémon que não adapta nenhuma história específica também, é uma coisa que eu gostei. Aquele setting com alguma coisa meio neon, semi-noir em momentos, misturado com uma coisa infantil, bem sessão da tarde também, eu achei interessante. E acabou assim, que até hoje, sinceramente, eu acho essa talvez a minha adaptação favorita de videogames. Porque faz a coisa que a gente sempre reclama que não fazem, que é pegar o mundo e contar uma história nova a partir daquilo e ser algo um pouco diferente, um pouco mais além do que a coisa original é. Eu sei que existe um jogo chamado Detetive Pikachu, mas a história é radicalmente diferente. As circunstâncias são existe um jogo bastante chamado diferentes. Detetive Pikachu? Sim. Existe para 3DS. Não sabia. De 2013 ou 14. Então, então sim. Vou falar que é melhor que Last of Us? Talvez não. Last of Us é mais bem executado. Mas acho que a adaptação do Detetive Pikachu me é mais interessante.
Last of Us é aquele negócio, ok, eu tô vendo a cena que tá no jogo e daí eu tenho que comparar imediatamente, lança milhares de nerds na internet discutindo e criando bíblias de texto pra falar o que é melhor, o que é pior. Detetive Pikachu não, é um filme que veio, passou, todo mundo disse, eu gostei, achei divertido e pum, é isso, tá ligado? Então eu acho que por isso ele tem méritos que são inegáveis. É um filme bacana, divertido, que me fez olhar pro meu cachorro e dizer, bah, eu gosto de ti. Ai, mas... Então, Chamou. tem seus momentos. Vou dizer que é um grande filme? Não, mas é um filme que eu gosto muito. Olha que fofura, que coisa fofa. Mas eu também olho pro meu... Oi? Já pegando teu gancho que tu comentou dessa questão da adaptação do videogame pra tela. Bom, o Alexandre também falou brevemente sobre isso no começo, que algumas coisas lembraram o Super Mario Brothers, o filme de 93. E eu acho que, assim, eles são filmes bem diferentes, porque o Detetive Pikachu é bem melhor que o Super Mario Brothers, na minha opinião. Sim. Mas eu acho que os dois têm uma característica parecida, que é tipo pegar esse universo desse jogo de videogame, dessa história do videogame, e adaptar, na minha opinião, com várias liberdades, assim. Enfim, no Super Mario Brothers acho que foi um pouco longe demais e foi uma coisa que parece que não queria dizer que estava adaptando um videogame. O Detetive Pikachu, isso está bem mais evidenciado, eu acho que está bem mais... Ok, estamos adaptando um videogame, mas eu senti que parece um pouco aquela adaptação meio norte-americana, no sentido assim de, vamos pegar um produto que é, sei lá, que é estrangeiro, no caso não norte-americano, e vamos dar uma norte-americanizada nele, assim. Só que o processo pelo qual ele acontece é o contrário, né? É a empresa japonesa que queria lançar um filme americano. Tem cara de filme norte-americano. É que nem sim, mas é que nem o Sonic. A diferença é que eu acho que esse é um filme menos cínico que o Sonic. O Sonic é literalmente, vamos transformar isso num veículo pro Jim Carrey fazer as coisas de Jim Carrey, pro ator que faz o Sonic fazer a mesma coisa. Mas pra mim o Detetive Pikachu é um veículo pro Ryan Reynolds fazer as coisas de Ryan Reynolds. Cara, isso eu discordo frontalmente, que o Ryan Reynolds praticamente se remove do filme. Não, a participação dele é bem menor. É que assim... Não, a voz dele. Sim, cara, a voz dele tá ali. Eu tenho restrições com essa voz, cara. E a crítica que eu tenho ao filme é que tem muitas piadas Reynolds alheias ao filme, assim, largadas. Sim. Mas, cara, quem carrega o filme, a relação principal, o personagem principal é, de fato, o Justice Smith. Cara, e eu acho que, cara, não tem, então não dá pra tirar isso. O filme é muito calcado no Ryan Reynolds, e o Ryan Reynolds atuando que nem o Ryan Reynolds, só que no corpo do Pikachu. E isso eu acho uma das coisas que mais me incomodou no filme, porque o que eu gosto do Pokémon é, tipo, que eles não falam, e o que eu gosto do Pikachu é que ele só fala aquele pica, pica, Pikachu. Se ele fosse só com essas reações ao longo do filme, só que, tipo, com entonações diferentes, só que sempre falando pica, Pikachu, e tu entendesse mais ou menos pela entonação onde ele quer chegar, tipo, sei lá, tipo um Minion do meu malvado favorito, eu acharia um filme muito mais bonitinho, muito mais fofo. Isso é verdade, só com as expressões. A partir do momento que tu coloca a voz do Ryan Reynolds, pra mim fica um filme muito, tipo, essa coisa, sabe? Muito, tipo, indústria hollywoodiana, assim. Daí parece que é mais um filme onde eu vejo o Ryan Reynolds atuando do mesmo jeito. E me incomoda, assim, essa coisa meio que... eu não achei, acho. Ele é bem diferente do Deadpool, por exemplo. Eu acho a mesma coisa. Impor ele na voz do Pikachu, no corpo do Pikachu, eu achei meio... Eu achei estranho, cara. Essa voz, ela não me desceu. Eu fiquei com algum estranhamento até o final. E claro que eu entendi a intenção deles, que era gerar justamente esse contraste, né? Aquela figura tão fofa que é o Pikachu. Fofinha. Né? E daí tu bota uma voz ali de um cara de, sei lá, seus 40 e poucos anos... E falando vocês estão muito fora do contexto, então, porque antes desse filme sair, teve uma campanha dos fãs para que o Danny DeVito fizesse a voz do Pikachu. Também não ia combinar. Não, tudo bem. Eu só tô dizendo que eu achei, sei lá, eu achei esquisito. Eu fiquei pensando se... Até o que o Leonardo falou, dele não falar, ou se pelo menos ele falasse, mas falasse com a voz
do Pikachu, sabe? É. Se não seria mais interessante. Porque, pra mim, esse estranhamento, ele funciona ali no primeiro momento ali, tá? Com uma piadinha, é engraçado e tal, um contraste ali do Pikachu. Depois eu não, sei lá, eu não sei se faria diferença, quer dizer, talvez fizesse diferença pra melhorar. Mas uma coisa que eu queria ressaltar de começo, assim, que eu acho importante a gente falar, que tipo, pode parecer bem óbvio, mas esse é um filme de Pokémon, tá? E isso por incrível que pareça, isso é importante de falar, porque, tipo, o filme de Super Mario, por exemplo, de 93, não é um filme do Mario. Não, em absoluto. E esse aqui é um filme que... E outra coisa, eu ainda, no momento que a gente tá gravando esse episódio, eu ainda não assisti, tá? O filme dos Cavaleiros do Zodíaco, mas eu vi todo o material promocional e todos os trailers que saíram. E é uma cara, coisa... em nenhum deles eu identifiquei, isso aqui é Cavaleiros do Zodíaco? Não, mesmo, nada. Sabe? Não tem... E aqui, pelo menos, eles pegaram a história, transportaram para outro... Talvez tentaram criar um outro universo. Eu lembrei agora de uma coisa que o Leonardo falou no episódio do Super Mario, que ele gostava quando obras tentavam adaptar e tentavam mudar um pouco, tentavam, sei lá, trazer para outro universo, fazer algumas mudanças na história. E eu acho que pelo menos eles conseguem fazer isso aqui no Detetive Pikachu sem descaracterizar a obra original, sabe? Até porque... Eu vou discordar de ti, mas segue. Não, até porque, sei lá, pelo menos eu identifico ali, né? E eu acho que muito disso é pelos Pokémon serem bem fiéis ao que eles são, tá? Eles estão ali em 3D, estão ali em uma forma mais realista, digamos assim, entre aspas. Mas olha a aberração que é o Sonic no filme dele, e olha os Pokémons como são bonitinhos nesse filme. São todos muito fofos, né? E, inclusive o detalhe que eu achei genial o filme é Detetive Pikachu, e pegar aquela figura fofa do Pikachu e botar um chapéu do Sherlock Holmes, eu achei muito legal. É um detalhe muito pequeno, mas eu achei que fez muita diferença. E o Squirtle é o Squirtle, o Bulbasaur é o Bulbasaur, o Charmander é o Charmander, tipo, dá pra ver, eles são iguais, só que modelados ali, né? Então, sei lá, pra mim isso fez diferença, esse cuidado, assim. Não sei. Aí é um pouco que eu discordo, assim, eu acho que tá ok, tem ali os Pokémons que enfim, muito bem, né, os gráficos são muito bons, tipo do Charmander, os gráficos. O Bulbasauro, o CG. Pikachu, é tudo muito bem feito e muito fiel ao design original, e isso eu acho muito bom, sabe? Só que pra mim, eu tendo a discordar, porque pra mim é um filme que se tirasse os Pokémons e colocasse algum outro tipo de bicho... tá, se ele fosse outro filme ele seria diferente, concordo. Não. Se tu tira os bichos que tem ali e coloca outros, ia ser o mesmo filme, só que com outro título e com outros bichos. Sabe, eu poderia fazer um filme, sei lá, do Digimon, com a mesma história, a mesma trama, só que tirar todos os bichos que tem ali e colocar Digimons ia ser a mesma coisa. Sim, se eu trocar o Fantasma pelo Batman, ia ser o mesmo filme também. Não é a mesma coisa, Leonardo. Não, para. Não é a mesma coisa. Não é a mesma crítica coisa, mais vazia que tu tá fazendo agora. Eu acho que o podcast a gente tem espaço para respeitar a opinião dos outros. Essa é a opinião que eu tô dando. É um pouco a coisa que eu penso em relação... Eu já falei isso antes, ao filme do Coringa. Que, tipo, o filme do Coringa é um filme sobre um cara que é antissocial, que tem problemas, que é um psicopata, e resolveram chamar esse filme de O Coringa. Daí meteram lá o Thomas Wayne no meio do filme e decidiram dizer, talvez ele seja irmão do Bruce Wayne, que vai ser o Batman. E daí disseram, esse aqui é o filme do Coringa. Guardando as proporções, pra mim o filme do Pokémon é um pouco isso, assim, é um pouco tipo... Porque eu não... Das coisas que eu via no Pokémon, que eu assisti o anime e li os quadrinhos também, tipo, sei lá, o que tu conhece pro Pokémon? Tem batalhas de Pokémon, tem os Pokémons evoluindo. E daí nesse filme tem batalha de Pokémon, tem uma ou duas, e daí tem tipo... porque ele é baseado num jogo chamado Detetive Pikachu, que conta a história do Pikachu que fala solucionando crimes com outro cara. Tipo, é outra história, Leonardo. Bom, o Detetive Pikachu eu não conheço. Então eu posso não omitir minha opinião também, mais um Não episódio. pode, isso aqui, sei lá. Tá. Em base ela É que eu não conheço. Não, eu tô embasando no que eu conheço. Eu não conheço o Detetive Pikachu, eu tô baseando minha opinião no universo de Pokémon que eu conheço. Me incomoda quando
eu acho que é interessante fazer filmes que eles se distanciam um pouco do material fonte, isso eu acho muito legal. E acho que, como eu falei, Super Mario Brothers foi longe demais, só que pra mim o filme do Pokémon ele ficou uma coisa meio genérica, assim, sabe? Tipo, Pode eu ser. queria que fosse uma coisa mais... Mas pelo menos é mais identificável. Não, é mais Pokémon ali, identificável porque tem os Pokémons. Tu lembra mas do se Mario? Não tivesse... Tipo, no Mario, por exemplo, os caras fizeram o Toad. Lembra o que é o Toad no filme de Super Mario Bros? Sabe? Disso que eu tô falando. Pelo menos tu identifica um universo ali, sabe? Aqueles personagens te lembram do universo Pokémon, sabe? E por mais que eles não tenham... Eu entendi o que tu quis dizer, que, tipo, é só a estética, né? É só a modelagem. Tipo assim, os Pokémons estão ali, sabe? Estão ali, ok, beleza. Mas é que eu não sinto é que eu não sinto que eles, como Pokémons, têm uma super relevância pro filme. Se fosse outras criaturas, ia ser a mesma história, sabe? E pra mim essa coisa de tipo, sei lá, digamos, essa ferramenta da história de tipo, a ideia dos vilões era unir Pokémons com humanos e criar um ser só. Cara, sabe? Tipo, poxa, isso parece uma coisa super básica, assim. Por que a história tem que ser essa de, vamos unir Pokémons com pessoas? Parece tipo, da lista de ideias para esse filme, essa é o número 1, então vamos pegar essa. Pra mim poderia ter sido uma coisa um pouquinho mais, sabe, original, assim. Enfim. Eu acho que assim, ó, pra ti, Leonardo, que via a série, pode não funcionar, né? Foi o que eu disse no início, o Wagner também falou, não é um tipo de filme feito pra mim, entendeu? Tipo, eu não vou atrás desse tipo de filme pra ver, porém não me fez mal o filme, né? E eu acho que justamente por eu não conhecer a história. Porque agora, ouvindo isso que tu falou, por exemplo, né, o The Last of Us, eu também nunca joguei, então eu só sabia, assim, por alto a história, e eu gostei bastante, funciona como série, mesmo eu não tendo jogado. Mas, por exemplo, né, a gente ouviu acho que umas 2 resenhas sobre o filme do Cavaleiros, e só vendo o trailer, tu já vê que é uma aberração, sabe? Porque não tem absolutamente nada a ver com aquilo que eu vi quando eu era criança, sabe? Então, eu acho que é aquilo... Eu não sei quanto é o Pikachu, mas aquilo lá foi tipo um desrespeito, sabe? Que fizeram com a história original. Mas voltando pro filme, do jeito que tu tá falando, com a comparação que tu fez ali com o Coringa, eu vejo um pouco de semelhança mesmo, sabe? Que, tipo, se as características são essas, né? São as batalhas, tu tem que... Eles evoluem e tal. E isso não é representado no filme, eu acho que perde um pouco dessa base, entendeu? Dessa originalidade. É tipo, se eu trocasse isso por isso, seria o mesmo filme. Seria o mesmo filme e não precisaria, entendeu? Tu não sentiria falta dessas personagens. E daí eu tendo a concordar. E eu não gosto quando isso acontece. Mas, como eu não tenho nenhum envolvimento, né, com o Pokémon, por mim, sabe? Pra mim funcionou, sabe? É uma coisa que também, assim, sei lá, que também acho que pensando agora, uma coisa que me incomoda é que, tipo, quantas Pokébolas tu vê no filme? Pouquíssimas. Mas esse é um dos pontos do filme. Eles estão numa cidade que integra os Pokémons com as pessoas. Tipo, tu tá rejeitando o conceito básico do filme e criticando ele por isso, tá? Beleza, pode fazer, é válido. Mas isso eu acho que não tem muito que... Isso eu concordo com o Rafael, eu achei interessante do filme, assim. Tipo assim, tudo que a gente sabe sobre Pokémon são as batalhas, são os grandes torneios. E aí eu acho legal eles levarem isso para passar a trama numa cidade onde a ideia é justamente essa integração entre humanos e Pokémons e não tem essa relação de servidão. Né? Que tem o pessoal que problematiza, ai meu Deus, é rinha de galos, Pokémon é rinha de galo e tal, não sei o quê. Apesar que nesse filme tem lutas ilegais, né? Tem que lutas é a parte ilegais. Bizarra do filme. Então isso eu acho legal, assim, eu achei... Eu gostei de terem diferenciado. Eu acharia mais chato se fosse, ok, vamos fazer lá as batalhas que todo mundo já viu, né? Imagina, Tom Holland é Ash, e dele junta a Pokébola, sai no mato e tenta pegar um
um bicho, sabe? Não, sei lá, não vejo o filme funcionando. Mas, inclusive, Mas, por quando eles outro chegam na lado, cidade... Daí pelo menos seria um filme do Pokémon, né? Mas, por outro lado, só para eu fechar esse ponto, eu acho que a grande maioria dos Pokémons aparecem ali sem ter muito uma função narrativa, sabe? Exato. A gente não explora essa integração entre humanos e Pokémon. De novo, é o Pikachu, o Mewtwo, o Psyduck ali, que é o alívio cômico. Os outros Pokémons, eles mostram ali, tipo, aquelas cenas que eles estão no café lá, né, no bar, para esperar a repórter lá, aí aparece, enfoca no Pokémon ali, que é só uma piscadinha para quem já conhece aquele Pokémon, né, e não tem uma função, né, isso que me incomoda. Tem várias cenas ali que esses Pokémons aparecem, não para desenvolver essa história da integração entre humanos e Pokémon, ou para fazer avançar alguma coisa na trama. Então, acho que eu tô mais em cima do muro nesse sentido. Assim, eu acho que sim, é um filme do Pokémon. Eu acho legal essa deslocar da batalha para essa trama de integração. Mas também acho que a grande maioria dos Pokémons ali são genéricos, não no sentido estético, mas mais na narrativa mesmo. Eles não têm muita função. Eu acho que tem um impeditivo aí, como o Rafael falou. A própria premissa do filme pressupõe que não vai existir uma das características fundamentais da série original de Pokémon, que são as batalhas, porque é uma cidade que não contempla isso, que prega um tipo diferente de união, sei lá, um tipo diferente de sociedade ali. E, inclusive, quando eles chegam na cidade, tem uma fala que diz ali, aqui não temos Pokébolas, não temos não sei o quê. É dito isso no começo, né? Acho que até por isso que não aparece muito mais as Pokébolas. Entretanto, até eu tô revendo agora o que me fez pensar, ter essa leitura de que, isso aqui é um filme de Pokémon. Eu acho que realmente talvez tenha sido muito da parte estética mesmo. Talvez eu tenha sido deixado levar pela nostalgia da estética dos Pokémons ali, sabe? E não sei se talvez não seria uma solução tu pelo menos explorar os poderes deles para resolução dessa trama, entendeu? Tipo, o Squirtle é um Pokémon aquático, o que isso pode influenciar na resolução, em achar o Mewtwo, em solucionar sei lá, tipo, que esses poderes, que essas atribuições deles conhecidas já da série fossem mais relevantes para a narrativa, entendeu? Talvez isso fosse... Uhum. Em defesa do filme, tem dois personagens que eu acho que são utilizados de uma maneira que eu me lembro que eles eram utilizados no desenho, que é o Mewtwo, que era sempre o Pokémon mais foda de todos, e no jogo o objetivo era, sei lá, chegar até o Mewtwo e tentar capturar ele, e acho que isso é bem caracterizado no filme, como esse Pokémon super poderoso, super que controla coisas, tem poderes que a gente não sabe definir quase. Exato, e daí eu acho que ele tá muito bem caracterizado no filme, sabe? Isso eu concordo. E eu gostei deles trazerem isso do jogo, tipo, esse Pokémon meio raro, e essa coisa dele ser uma criatura mais rara tá no filme. Isso eu achei bem bacana e bem legítimo, assim. E o outro, pra mim, foi o Psyduck, que pra mim, tipo, é caracterizado perfeitamente como no desenho, assim, tipo, você fica falando Psyduck e ele vai em um momento explodir. Isso eu achei muito legal. Esses dois personagens, ou esses dois Pokémons, eu achei muito bem colocados. O Psyduck é genial. O Psyduck é genial. É só um pouco o Pikachu, eu fiquei meio... ele tá caracterizado como Pikachu, assim, é legal, mas... Vou largar um pouco o personagem Rafael defendendo o filme. Em base, eu concordo contigo. Acho que botar o Pikachu falando não é minha escolha favorita também. A questão é que daí cai no... a gente tá adaptando num jogo do qual essa é a premissa, sabe? Daí fica um pouco nesse meio termo. Eu acho que às vezes funciona mais, às vezes funciona menos. Eu, pelo menos, assim, sinceramente, eu sou um cara que não gosta do Ryan Reynolds, tá? Já gostei há muito tempo atrás e enjoei. Acho que ele é muito a mesma coisa. E acho que nesse filme ele faz, assim, um trabalho ok de não tentar trazer a coisa pra ele o tempo inteiro, apesar de ter muitas piadas focadas nele, assim, que não tem nada a ver com a cena principal. Que é o que me incomoda. Mas... sim. Pega pra mim, o Ryan, eu tinha até falado antes, mas perdi o timing, já que voltou ao Ryan Reynolds. Não, pode falar. Eu achei uma péssima escolha. Acho uma escolha em termos...
econômicos ótima, porque, enfim, ele vai trazer um público, né? Eu também não gosto, Agora, sinceramente. Livros, assim, eu acho péssimo, porque ele é um ator muito conhecido fazendo comédia, e para mim é impossível dissociar o personagem do Pikachu com o Ryan Reynolds e o tipo de humor do Ryan Reynolds. E ainda coloca eles numa sinuca idiota que eles mostram um monte de flashback com o pai e não podem mostrar o rosto dele, né? Pois é. Eu achei que foi bem ruim. Mas não, vai lá falar, eu esqueci o que eu ia falar. Não, e ainda sobre essa voz dele, eu não sei se eu perdi, porque eu tenho uma coisa com esses filmes de muita informação e muita ação que às vezes eu perco algumas coisas, sabe? Às vezes é demais pra mim, eu tô pensando numa coisa ainda, daí já tá acontecendo e eu perdi uma informação. Mas como é que ele não reconhece a voz do pai? Isso é uma questão? Eu acho que não é. Ele não ouve, acho que, como a voz do pai. Não sei. Pois é. Não sei. Porque pra nós é a voz do Ryan Reynolds o tempo todo. Inclusive não é só a voz, é a forma com que ele fala kid, né? Com que ele se comunica com ele. Né? Tem uma forma de falar que eu até fiquei pensando depois, mas ele não reconheceria o jeito de falar do pai? Né? E, sei lá, foi só uma questão. Mas isso pode ser explicado porque eles estão há anos distante, né? Eles não têm uma proximidade. Mas eu acho uma outra coisa que me incomodou um pouco, assim, falando sobre a voz, ou sobre o Ryan Reynolds como Pikachu. Daí eu não sei como é que é no jogo Detetive Pikachu, mas tem algumas piadas ali do Ryan Reynolds / Pikachu que eu achei meio estranhas para um filme do Pokémon, assim, parecem umas piadas levemente... Isso eu tô contigo, sim. Sabe, umas piadas levemente sexuais, assim, uma coisa tipo... Sim, tem uma cena... Isso é filme hollywoodiano total de 2019. Tem uma cena que a jornalista que ela abraça o Pikachu, Ryan Reynolds. Exatamente essa. Gente, isso num filme... Que isso? Que coisa... Ele fala, ela tá afim de mim. E daí ele começa a se tremer todo. E umas outras piadas que ele faz em alguns momentos eu achei meio sério. Isso eu concordo. Eu acho que onde o filme se perde um pouco é nessas piadas e onde ele tenta ser muito pop. Mas ao mesmo tempo é um filme que conta a sua historinha, não tenta te enfiar muito música pop ou coisa assim, como outros filmes do gênero fazem. E, cara, eu não consigo, pelo menos, dissociar o quão interessante / absurdo / esquisito / genial é que, basicamente, esse filme é sobre um cara que perde o pai e aprende a substituir essa relação na vida dele com um animal de estimação. Pra mim, esse é o conto desse filme. Tipo, o final, obviamente, é mágico e tem outras coisas. Não é exatamente isso. Mas a minha leitura acabou sendo muito essa, assim. E, cara, eu achei, em alguns momentos, até esse drama funciona, sabe? E é uma coisa que eu não esperava. Achei que fosse ser um filme emocionalmente inerte. E não, ele tem um coração. Não é, assim, talvez o maior coração do mundo, mas tá lá. Não, tá ali, mas... Todo mundo fez careta agora, vamos falar sobre isso. Não, uma crítica que eu faço ao filme é que me incomoda botar o Bill Nighy como vilão, porque o Bill Nighy sempre é uma boa pessoa. Mas ele é um excelente vilão. Ele é ele é um excelente vilão. Quando eu vi que ele tava no filme, eu gostei, assim, me surpreendeu. O Wagner ia falar alguma coisa e... Ele não é um vilão, né? Ele é muito vilão. Como não é? Ele é o mais vilão. Quem não é o filho. O filho dele é que parece que... tá certo. Não, é que tipo, o filme dá 2 plot twists. Tá exato. É que no final se revela como um vilão, né? Ele é muito vilão, Ele dá um plot twist e depois dá outro. No final tem... Eu só acho o filho, o ator que faz o filho dele, ou a maneira que ele atua como filho, eu achei muito canastrão, assim. Horroroso. Sim, horrível. Das atuações, tipo, eu acho que o filme tem boas atuações, assim, sabe? No geral, assim. Só desse cara eu achei meio canastrão demais, assim. Mas Pode dizer que não me incomodou, assim, não sei. Defendendo um pouco o filme também, eu vou fazendo uma comparação no começo do filme, quando qual é o nome do personagem principal? É o Tim.
O Tim, ele tá com aquele amigo dele, que o amigo dele, aliás, nunca mais aparece, enfim. Uhum. E tem aquela cena do Tim tentando capturar um... Cubone. Cubone. Cara, ali no meio Pokémon de uma que mata, usa a caveira da sua mãe como capacete. E um osso na mão. Tipo, então é muito simbolismo ali. O cara que não tem pais tentando capturar o Pokémon que não tem pais. Mas Desculpa. Não, eu acho válido. Não, é que ali naquela cena, eu acho que pra mim causou um certo estranhamento de tipo. Naquela cena eu tive um pouco a impressão de parece que são filmes diferentes tentando serem colados um no outro, assim, sabe? Parece uma cena, um cara falando com um amigo dele, e ali no meio do mato tem um Cubone, tipo assim, só ele no meio de um mato qualquer, e agora ele tem que capturar esse Cubone. Me passou uma impressão de ser uma coisa meio baixo orçamento, assim, como se fossem dois filmes costurados um no outro, assim, eu achei muito estranho. Só que depois, assim, essa interação entre humanos e Pokémons, pra mim ficou mais solidificado, assim, quando ele tá na cidade, isso pra mim funciona um pouco mais, assim. Só também, assim, antes dele chegar na cidade, tem uma cena que ele tá no trem e daí tem um Pokémon do lado dele que lambe ele. Que eu achei não, que parece muito estranho, parece que o Pokémon só tá aqui aleatoriamente. Acho um pouco que o Wagner falou, assim, estamos forçando que tenham Pokémons na cena, porque afinal de contas esse é um filme do Pokémon, então eles têm que aparecer. Nessas duas cenas eu achei muito forçado essa cena. Essas duas cenas eu achei forçado, mas eu confesso que depois essa interação, essa assimilação entre humanos e Pokémons ficou bem melhor e bem mais... Tipo, bem mais aceitável, assim, sabe? Bem mais orgânica com o filme, assim. Vou dizer que eu adoro aquela cena de introdução, que é basicamente o momento que o filme diz: ok, isso aqui é o que tu conhece de Pokémon. Nós estamos andando no meio do mato, a gente vê um Pokémon, a gente joga uma bola, captura ele ou não, alguma coisa acontece uma piada, é engraçado, divertido, e dali em diante o filme diz: não, é aqui, ó, nós vamos te introduzir, o mundo que a gente tá passando na verdade é esse. Eu acho ok. Ok. Eu concordo. É uma quebra interessante. Se ela funciona ou não pra ti, aí é problema teu, mas... Sim, é problema meu. Não, mas eu concordo com essa quebra. Não, é verdade. Ele propõe isso ali, né? Ele tem tu tem razão. Ele tem essa coisa aqui. Isso aqui é o que vocês conhecem de Pokémon, agora a gente vai pro outro lado. Tipo, sim. E até o amigo dele meio que faz referência ao Ash, né? Ele tem o amigo não voltar, eu concordo que é triste. Tipo, ele podia ter alguma participação em algum momento. Precisamos voltar pra casa e falar com ele, ou ele sabe alguma coisa de alguma coisa, ele viu alguma coisa acontecer, porque é muito largado aquele personagem. Tipo, é um cara que aparece no começo do filme e tu fica, ok, o filme é sobre essa relação desses dois. Não é. Não, em absoluto não é. Esse cara não é importante pra nada. Isso realmente é... o próprio Tim trabalha com seguros, daí ele larga o emprego, ou sei lá, não aparece mais no emprego, mas enfim. Outra coisa que é legal é que o Tim é um cara que não gosta de Pokémons, ele é, assim como os participantes desse podcast, um cara de coração gelado, ele vê aqueles bichinhos adoráveis e diz, não, eu não quero ter nenhum pra mim. Eu tinha os bonecos Pokémon, eu ainda devo ter um boneco do Pikachu em algum Sim, mas tu não teria um Pikachu de verdade, essa é a questão. Te peguei. Eu teria um outro Pokémon, não o Pikachu. Então nós vamos pra uma pergunta que eu queria fazer, então vamos abrir um parênteses e... Putz, agora eu lembrei, o Alexandre tem curiosidades ou não tem curiosidades, afinal? Eu tenho, pouquinhas, mas tem. Mas não sei lá. Então vamos trazer algumas curiosidades primeiro. Tá, beleza, então vamos fazer um pocket aqui, curiosidades do IMDb. Tá, são pouquinhas hoje mesmo, são só 3. Um dia antes do lançamento nos cinemas, o filme inteiro, entre aspas, foi vazado no YouTube. Né? Só que, na verdade, quando tu clicava nesse vídeo para ver, o filme, tu assistia, na verdade, 1 minuto do filme, e depois era só um looping eterno do Pikachu dançando por 1 hora. Genial. E 40 minutos. Paguem as equipes de marketing, por favor. Olha só, uma curiosidade aqui que também dá uma ideia de que o filme ele, tipo,
pelo menos teve uma consultoria ali da The Pokémon Company, que eu acho que deve ser a empresa que gerencia ali os direitos do Pokémon. Sim. Porque eles tentaram... Quem produz os jogos todos, inclusive. Ah, sim. E eles tentaram fazer com que o Mr. Mime não aparecesse nesse filme, porque eles acreditavam que ele não ia ficar bem no live action. Daí o diretor do filme, né, o Rob Letterman, ele teve que fazer um pitching, ele teve que convencer o presidente dessa companhia que isso funcionaria, que seria uma boa escolha. Eu não conhecia esse Pokémon e eu gostei dele. Tem vários Pokémons que eu não conheço. Essa cena é espetacular. Eles têm que extrair informação do Mr. Mime, que só faz mímicas, e daí o time acaba entrando na mímica e... eu acho fantástico aquilo. Eu gosto dessa cena. Uhum. E a última curiosidade é sobre a dublagem, que eles tentaram, acho que, respeitar ao máximo os dubladores originais, porque na versão japonesa a grande maioria são os dubladores originais do anime, né? E, inclusive, na versão de português brasileira, eles destacaram aqui que o Guilherme Briggs, que é um dos dubladores mais conhecidos aqui do Brasil, cara, muito bom, ele faz o Mewtwo, e ele aqui faz de novo a voz do Mewtwo na dublagem brasileira. Então, eles tentaram se aproximar da obra original dessa forma também. E por hoje é isso. Beleza, então qual Pokémon vocês teriam cada um? Eu teria um Geodude. Que era uma pedra com braço. Cara, eu lembro de quando... um boneco do Geodude. De quando eu via o Pokémon... Tá, é bem óbvio, assim, mas o que eu achava mais bonitinho, que eu gostava, era o Squirtle. O Squirtle é legal. Bibiana, qual Pokémon falou mais contigo? Vou falar o que é o extremamente óbvio, porque é o mais famoso e pra mim é o mais fofinho de todos, é o Pikachu mesmo. Eu não conheço quase nada, entendeu? Eu só acho que eu conheço o Charmander e o Bulbasauro. Mas o Bulbasauro é ótimo. Desses três, o mais bonitinho é o Pikachu mesmo. Aquela carinha que eu fiquei triste que o Bulbasauro é só o dinossauro engraçadinho que leva eles de um lado pro outro em uma cena, porque eu adoro o Bulbasauro. Wagner, qual é teu Pokémon? Eu acho o Charmander. Charmander é um... Mas eu prefiro um cachorro de verdade. Só uma coisa. Aquele Pokémon do Yoshida, eu não sei porquê. Eu não sei porque ele me lembrou o Marcos. Eu acho que seria o Pokémon do Marcos. Pokémon do Yoshida? O cachorro aquele, mas o nome é... O cachorro rabugento. Ah, tá, eu sei. Tomara que ele ouça esse episódio e reaja. Eu não sei, eu sou muito fã do Psyduck, se eu fosse ter um Pokémon. Eu não gosto de pássaros e bichos com penas em geral, mas eu abro a exceção pro Psyduck. Provavelmente deve ser um pé no saco, porque tu tem que acalmar o bicho e tocar música especial pra ele e paparicar ele, mas, cara, vale a pena. Quando ele arregala os olhos, fica... Psyduck! Eu tava chorando de emoção sempre. A Bibi não gosta de carecas, o Rafael não gosta de bichos com penas, tá uma coisa estranha. Esse podcast. Do que tu não gosta, Xande? Aves são diabólicas. Não sei, cara, eu não gosto de várias coisas, mas agora tu me pegou desprevenido. Tu já olhou nos olhos de uma ave, Wagner? São vazios, que nem de boneca. Eles não têm alma. Eles não têm alma. Não são, porque... Não, meu pai tinha criação de galinha, tinha uns de estimação. Tá, eu queria fazer uma pergunta pra vocês que eu não entendi direito, assim, tipo... Qual é a daquele composto, é composto R que chama, como é que é o nome? Sim. Tipo, o que ele faz e por que ele existe? Ele transforma... Ele deixa os Pokémons bravos. Ele reverte os Pokémons pra um estado primal, por assim dizer, e daí com o... Menos o cachorro, né? Porque aí não é interessante pro roteiro. Ele prende a respiração, tá? Ele é esperto. Tá bom. E daí com os poderes do Mewtwo, tu consegue projetar a mente de uma pessoa pra dentro da mente do Pokémon, porque o Pokémon tá, tipo, revertido, não tem inteligência própria. Tá sem autoconsciência, por assim dizer. Eu também acho legal toda a sequência no laboratório,
Que tá, aí eu vou concordar um pouco com o Wagner, que é uma referência ao primeiro filme do Pokémon, que mostra a origem do Mewtwo, na verdade. Que também é um filme tenebroso, todo mundo morre a certa altura, é muito triste. Eu chorei vendo esse filme em 2020. No meio da pandemia, vou ver o filme do Pokémon, vai ser divertido. E chorei, cara, é uma coisa muito pesada. E o negócio feito pra criança, eu não entendi, cara. Era pra formar caráter desde cedo. Exatamente, esse é tratamento de choque. Barra. Exato. Que nem o Bambi, né? Tu começa a ver uma violência na primeira cena. Nossa! Dumbo. Nossa! Dumbo também. O Rei Leão. Mas a Rei Leão demora um pouco mais, mas é muito forte o impacto. Até hoje, Primeira quando o vez que eu Mufasa fui no morre, eu fico cinema, triste. foi pra ver Rei Leão, cara. Nossa. Aliás, Aí, o Rei Leão, como o Wagner falou, é outro desses que sofreu desse mal de tentar adaptar coisas e pegar as pessoas pela nostalgia, né? E uma falta de criatividade, né? Agora tudo é live action. Não se faz mais quase nada original. Os caras só querem fazer live action de tudo. Ai, que chatice. Aliás, no caso do Rei Leão, não sei se dá pra chamar de live action, né? É só uma animação. É outro tipo de animação só. Outro tipo de animação. Mas não sei, eu fico surpreso, assim, ouvi falarem que o filme é feito pra ser um veículo do Ryan Reynolds, quando eu saio do filme pensando, cara, o Justice Smith tem capacidade de carregar um filme, e por que ele não tem uma carreira melhor? Porque ele é mais talentoso do que ele parecia. Ele é um ator que é marcado por fazer o personagem atrapalhado. E nesse filme ele até faz o personagem atrapalhado, porém, ele também tem momentos sérios, ele tem momentos dramáticos, tem outras coisas, pra mim, assim, sai surpreendente até. Pra mim ele tá bem no filme, tipo... Eu acho que a química dele com o Pikachu, o Ryan Reynolds, funciona bastante bem, assim. Mas eu não me lembro no que mais eu vi ele, assim. Tu não viu o Jurassic World, né? Eu vou pesquisar, hein. O Jurassic World, ele é horrível, ele é o cara que grita agudo. Daí ele vai na ilha, encontra um dinossauro e é isso, essa é a piada. Pesquisando aqui, parece que ele tá em Dungeons and Dragons também. E tem um filme chamado Por Lugares Incríveis, que ele faz com a Elle Fanning, que é o filme de 2020. Não, mas ele tá no último Jurassic World também, mas não no último é uma pontinha, cara. Tipo assim, tem uma cena que no segundo filme, a personagem da Bryce Dallas Howard faz parte de um grupo de ativistas, e entre os ativistas estão uma outra guria, que eu não lembro quem é agora, e o Justice Smith junto. E, tipo, no terceiro, eles se reencontram por uma cena lá no começo, quando eles estão raptando um bicho pra soltar, que tá em cativeiro. E é só isso, sabe? Tá, me lembro dessa cena, tá. Ele tá também num filme chamado The Voyeurs, que eu comecei a ver, depois parei porque eu achei meio ruim. Mas ele tá nesse filme também. E toda a parte da conspiração, vocês não têm nada a falar mais sobre o filme, é isso? Da conspiração? É só não gostei, dane-se a vida, não vamos falar mais nada. Toda a parte. Tem um laboratório, tem tartarugas gigantes a certa altura, os caras são perseguidos por ninja sapos. O terceiro ato desse filme é o terceiro ato do Batman, de 89, com uma parada sendo usada pra soltar gás que infecta as pessoas na rua. É verdade. É verdade. Eu vou... Um pouco essa questão do laboratório, eu confesso que no começo, os 5 primeiros minutos do filme me incomodaram um pouco. Acho que foi o que mais me incomodou no filme, assim. Depois ele meio que engatou e eu, não achei uma maravilha, mas eu deixei ele me levar, sabe? Mas é que eu acho que ali no filme, no começo tem esses problemas, daquela cena com o Cubone, depois com o Pokémon no trem, blá, blá. Mas no começo eu achei que o Mewtwo ali preso em laboratório, pra mim, ele se liberta muito fácil, assim, sabe? Eu achei meio... Mas é revelado depois por que ele se liberta fácil. Isso eu gostei. Ele é revelado? Sim, o Pikachu... Sim, o Pikachu ajudou ele. É verdade. Então eu retiro o que eu disse, é verdade. É verdade, o Pikachu ajuda ele, é verdade. Tá, é verdade. Não, acho interessante. Tem toda uma questão, vilão vista ali, eugenia, melhoramento genético.
filme suscita vários debates e a gente aqui falando sobre nada. Ele Cara, mas assim, como é cansativo? Tá, tudo bem que é um filme infanto-juvenil, né? Mas por que sempre tem que ter um vilão megalomaníaco, sabe? Vamos fundir humanos e pokémons. Tipo, era tão legal. Não sei por que o Elon Musk existe. A gente tem lá um velho paraplégico. Ele tem uma motivação, tá ótima essa motivação. Aí não basta ele virar o Mewtwo, ele quer que todo mundo vire Pokémon, sabe? Tipo, que tédio, tava tão legal antes. Eu prefiro quando é uma motivação mais minimalista, assim, do que essas grandes firulas megalomaníacas. Como a maioria dos filmes de super-herói, né? O vilão é sempre eu quero destruir a humanidade porque que eu quero. O entusiasmo da Bibi com essa declaração foi algo contagiante. Porque eu quero. O Dito de Capanga tem a cena mais perturbadora que eu vi nos últimos anos na TV, num filme infantil. Quando a Capanga tira os óculos e tem os olhos bizarros. Sim. É o momento Roger Rabbit de que se eu fosse uma criança eu estaria traumatizado até hoje. Sim, eu também. E depois o Dito tem o poder. Oi? Aquilo ali podia estar num filme de terror tranquilamente. O Dito tem o poder de se transformar em vários bichos depois. Quando o Justin Smith tá pendurado, ele se transforma no Cubone e começa a bater com os dedos dele, cara. Porra, cara. É muito bom. Sim, é boa aquela cena. É boa. Eu gosto de todos esses momentinhos. A cena mesmo no combate underground lá, que eles estão num clube super filme de anos 90, assim, que é um monte de gente esquisita num lugar cheio de ferro e música eletrônica e pessoal meio edgy. E daí não, aqui a gente tá tendo lutas de pokémons e daí se solta um Magikarp no meio que o Pikachu faz evoluir e tal. Tem a revanche do Pikachu, né? Que ele força o Pikachu a lutar em troca de informação e tal. Eu tenho uma dúvida nessa cena. Como é que ele faz o Magikarp evoluir? Tipo, porque eu não entendi muito aquilo. Ele só joga o Magikarp e o Magikarp evolui. Tipo, o Magikarp não teria que ter lutado antes. Ele dá um chute no Magikarp. Aquilo eu não... Ele dá um chute no Magikarp? E assim que ele evolui. Um chute? Por isso que demora um tempo, né? Eu senti um pouco Eu vou começar a chutar as pessoas pra ver se elas evoluem. Às vezes funciona. Eu senti um pouco de falta em ver, tipo, evoluções de Pokémon nesse filme, sabe? Tá, seria mais caro, mas eu senti um pouco de falta. Isso é uma coisa também. Esse filme tem uma certa limitação financeira, assim, de realização. Até que se for ver, eles têm um número limitado de Pokémons que aparecem. Em planos abertos tem um monte de Pokémon repetido. Os Snorlax aparece assim, solto e deu. Tem um que é uma ave que tem 2 cabeças. No plano aberto, um monte de gente tem Charmanders e essa ave aparece vários também. Tu fica, a gente tá trabalhando aqui com talvez uns 16 modelos de Pokémon e meio que ficou por aí. O orçamento do filme foi $150 milhões. Que pagando todo mundo, locações, efeitos. É que metade desse orçamento foi o cachê do Ryan Reynolds. Né? Então, tipo... acho que não sei. Não sei se ele é um ator tão bem pago assim, cara. Mais de 2 milhões ele embolsou. Mais de 2 milhões? Mas aí também não é... mas também, né? Mais de 2 milhões. 2 milhões é troco para esses caras. Eu diria esse troco. Mas, né? É troco. Até talvez dê, enfim. Até dê pra descobrir quando foi o cachê dele, mas enfim. Ele tá preocupado agora em comprar time de futebol. Mas, então, enfim. assim, eu vou partir do princípio que o final simplesmente foi nada pra vocês. Ele reencontra o pai e tal, e vocês, é o Ryan Reynolds. Tá, eu vou embora. Larguei de filme. Porque era óbvio. Isso era óbvio, mas eu tava torcendo assim que não coloquem o Ryan Reynolds, assim, não. Eu não quero ver a cara dele. E no final ele parece, que saco. Antes o pai confesso que
Eu confesso que eu sabia que era o Ryan Reynolds porque, por acaso, eu vi o final desse filme um tempo atrás. De fato, é o Ryan Reynolds. Mas ele tá muito bem vestido nessa cena, então isso dá um plus a mais pro Ryan Reynolds nesse momento. Eu achei emocionante o final, sabe? O fato dele não ir embora, resolver ficar um tempo lá com o pai, essa cena me pegou, assim, tipo... Eu disse, era óbvio, Sim, mas eu acho que funciona ali. Acho que é um... eu achei ruim porque eu preferi o Pokémon. O Pikachu. Ia ser... Tu queria que ele ficasse eternamente preso no corpo do Pikachu. Sim, porque aí tu imagina um bichinho de estimação que pode conversar eu contigo. preferi que a resolução do filme fosse o pai, infelizmente, não tá mais entre nós mesmo e Pikachu é o bicho de estimação. Aliás, é o arco que fica aberto no filme, né? Porque o Justice Smith começa o filme não gostando de Pokémons, não querendo ter um, e termina o filme sem ter um. Talvez ele goste mais de Pokémons, ele se aceitou um pouco melhor. Tem toda a história lá que ele queria ser um treinador e não foi. Sim. Em termos profissionais, ele precisa de uma ajuda ali, né? Fazer aqueles testes vocacionais, assim, porque ele é o cara dos seguros, aí ele queria ser mestre Pokémon, aí durante o filme, você seria um bom mestre Pokémon. E aí no final ele quer ser detetive, assim, é meio confuso. Um teste vocacional cairia bem mesmo. Eu vou dizer, o cara sair de seguros pra investigar coisas não é tão distante assim. É que, sei lá, passou um pouco a ideia que o Pikachu ele vai ser compartilhado entre os dois ali, sabe? Vai trabalhar tanto com o pai quanto com o filho, assim, tipo... E eu confesso que o Pikachu voltar à sua condição normal no final me deixou perturbado com o resto do filme. E que o Pikachu na verdade está sendo possuído por outra pessoa, a consciência dele tá aonde, não sei, e agora ele finalmente tem sua agência de volta e é só um Pikachu, sabe? Muito... E é mais legal. Muito dark. Se tu for ver, se o pai dele realmente tivesse morrido e estivesse no Pikachu, o Pikachu seria tipo um Chuck. É verdade. É verdade. É verdade. Se ele morresse abraçado do Pikachu fazendo cânticos satânicos, talvez fosse um filme mais interessante. Acho que as crianças não iam gostar. Não. Seria outro filme. Provavelmente. Mas o filme já tem ensaios ali, tem insights de terror ali. É verdade. Tem uma cena de Alien. Tem uma cena pura Alien nesse filme. Quando eles estão no laboratório abandonado lá, que começa a fugir Greninja de tudo que é lado. E daí a guria some, o Tim vai atrás e ela tá pendurada no teto com o bicho babando, assim. A gente só vê a baba, é muito Alien. Tá, e o que falar da guria repórter? O que vocês acharam dela? Como é que eu vou dizer? Ela cumpre aquele papel ok. A cena em que ela é apresentada é péssima, né? Ela é um saco, né? Eu gostei dessa cena. Depois eu até acho ela simpática. Aquela cena, a cena inicial que ela aparece tem meio que um clima de filme noir, assim. Né? E ela se apresenta de um jeito meio, super expositivo, mas tem uma coisa meio filme noir dos anos 50 que eu achei legal, assim. Eu gosto da coisa de, eu sou repórter, mas aí chega lá e ela é uma estagiária só que tá tentando ganhar a vida. O escritório dela é um armarinho, assim. É muito engraçado, né? Na cena do ataque lá, que tem 500 balões jorrando gás tóxico, e ela, não aspirem o gás. Tá literalmente tudo roxo. E ela falando, não aspirem o gás roxo. Eu sabia que eu tinha visto essa cena já em algum lugar, cara. Tu me lembrou agora. Que era no Batman. Né? Sim. É total, é o final do Batman. Só faltou a Batnave chegar pra levar os balões embora. A Batnave. Ali é o Mewtwo que faz isso, basicamente. E o Mewtwo, a motivação dele é um personagem estranho, né? Ele odeia a humanidade, mas depois ele gosta da humanidade, porque nem todos são maus, mas é tão rápido assim, né? Essa mudança, assim, de coração, tipo... De full vilão, assim, vamos matar a humanidade, depois, não, vamos salvar todo mundo. É que ele não é vilão, ele tava preso, puto da cara que tava preso, e depois foi manipulado. Por isso ele vai lá e diz, olha, a humanidade não presta. Sim. Vamos acabar com isso aí. Que originalmente é isso mesmo, né? Mas aí ele muda de ideia rapidinho. O time salva ele, né? Ele tá sendo possuído pelo velho lá, daí ele tira
a coroa de controle, ou não sei qual é o nome daquele negócio, é um negócio que ele usa na cabeça. Daí o Mewtwo fica grato, obviamente. Eu também ficaria. Se tirassem o Bill Nye da minha cabeça, eu ia ficar grato eternamente. Achei fácil demais. Eu achei que esse ódio aí foi muito efêmero. Talvez seja uma trégua, não sei. Na continuação, talvez o Mewtwo seja mais do mal de novo. Vai ter uma continuação? Não sei. Sério que não? Acho que não. Acho que... Cara, eu li algo de que uma continuação estava sendo pensada, sendo produzida ali. Se eu não me engano, estava entre as curiosidades ali, eu tenho que confirmar. Meu Deus. Fazerem mais filmes de Pokémon não me surpreenderia. Não. Foi iniciado em março desse ano, inclusive. Tem notícias de que está sendo produzida realmente uma continuação, Detetive Pikachu 2. É que esse filme, na verdade, ele foi sucesso de bilheteria. Ele arrecadou... Eu falei que ele custou 150 milhões, mas ele arrecadou mais de 400 e tantos milhões de dólares. Nossa. Foi bem. Então ele se pagou bem ainda, deu um bom lucro. E foi relativamente bem de crítica também, um filme que... Sim. É um filme familhão, assim, pra te juntar a família e ver um filme do Pokémon. E tá certo, os filmes assim tem que existir também. Tem seu direito. Não, certamente. E eu vou reforçar aqui, eu gosto do Sonic, mas o Sonic é um filme infinitamente mais cínico que esse. Muito mais, assim, preocupado com questões mercadológicas, muito mais querendo te empurrar memes e TikToks goela abaixo. Enquanto que o Detetive Pikachu conta a sua história, entra e sai, assim, com uma certa elegância até. Tem o Ryan Reynolds? Tem, mas precisava ter um apelo, né? O Leonardo acho que não estava aqui quando eu falei, mas os fãs, na época, fizeram campanha pro Danny DeVito ser a voz do Pikachu. Agora imagina se o Danny DeVito é o Pikachu. O filme seria melhor, concordo, mas... Seria. Eu acho que seria. Eu acho que sim. Seria mais engraçado, seria mais divertido. Seria. E o Danny DeVito fazendo piadas como Pikachu seria muito engraçado. Até porque ele é mais engraçado do que o Ryan Reynolds, né? Sejamos sinceros. Bem mais, né? Sim. Mas o apelo de público do Danny DeVito é da altura dele, mais ou menos. Não, ele tem bastante apelo. O Ryan Reynolds, ele é tão limitado que até dublando Pikachu é o Ryan Reynolds, assim, é um troço impressionante. Cara, o Ryan Reynolds na vida dele, acho que ele é o Ryan Reynolds desses filmes. Claro que sempre tem uma piada pronta. Mas enfim, nada contra ele também. Uma piada ruim pronta. Se fosse uma piada pronta. Aquele que mete o pau, né? Fala tudo de ruim, depois, nada contra ele. Mas quem sou eu pra julgar, né? Quem sou eu pra julgar? O veneno correndo. Então vamos lá, cenas favoritas de Detetive Pikachu. Alguém tem alguma? Eu tenho duas. Vamos embora então, Leandro. Pode? Eu gosto... Como é que é o nome do Pokémon que faz mímica? Mr. Mime. Mr. Mime. Mr. Mime, tá. Essa cena pra mim é a melhor do filme, no interrogatório. Sim. É fantástica. E a cena quando o Tim e a guria e o Psyduck e o Pikachu estão correndo e a Terra começa... sim. A se virar toda. Parece Inception. E eu fiquei, que filme eu tô vendo? O que tá acontecendo? Sim. E daí são Pokémons gigantes, que eu não me lembro o nome. Mas daí são eles ali, né? Tipo, fundidos na Terra. Eu achei bem legal aquilo. E a partir daquele momento também o filme meio que toma... Torterras. A partir daquele momento meio que o filme toma uma proporção maior, assim, parece, né? Tipo, parece que mais gigantesco, assim, na proporção da história, assim. Que depois meio que se desemboca no final do filme com a cidade sendo invadida pelo gás e tal. Que eu achei interessante, Esse é meu voto. O Leonardo falou a cena que eu ia falar, mas é a do Mr. Mime, que eu achei bem marcante, eu achei bem interessante. Eu não conhecia também esse Pokémon. Eu achei massa a forma com que ele se comunica, com eles tentam decodificar o que ele tá tentando. E quando eles vão tentar falar, eles dizem, não, tem que jogar o jogo dele. E como eles conseguem meter medo nele, assim, só pela mímica. O Tim fazendo mímica de tá botando gasolina nele e depois tá tentando acender o fósforo e outro apagando, é muito bom também. Sim, eu achei muito legal essa dinâmica. Pra mim, a cena do Mr. Mime também, que eu achei chocante, eu achei também digna de um filme de terror, jogar gasolina no pobre do Pokémon, ainda que seja por mímica, eu achei meio pesado.
E a cena termina com ele pegando fogo mimicamente, né? Porque... Exatamente, eles matam o Mr. Mime. Eu achei aquilo ali. O trauma psicológico que causaram esse pobre do Pokémon. Eu vou nessa também. É uma cena criativa. Automático, total. É uma cena criativa. Cara, eu não consigo lembrar assim, de nada que tenha me chamado muita atenção, sinceramente. Agora, vocês falando dessa, eu lembrei, eu achei criativa a cena e um pouco imprópria pra criança. Sim. É verdade. Mas a cena é muito boa, se for pensar, tipo, porque Sim, eles é muito boa. criam todo um universo ali de que aquilo que existe na mímica é real, e dentro daquilo eles colocam uma resolução super impactante e tu consegue realizar na tua cabeça, né? Projetar a imagem do que está acontecendo sem estar mostrando. Então, talvez seja a cena mais marcante do filme. É o blow-up dos filmes de videogame, né, cara? Eu vou ter que dizer, a cena do Mr. Mime é minha favorita também, tá escrito aqui na minha frente. Mas já que já foi super falado, eu vou ressaltar de novo a luta com o Dito no final. Que quando ele se transforma na repórter também, é uma coisa super perturbadora. Que é uma cópia fiel com olhos bizarros. Me lembrou muito o Roger Rabbit também. Que tem momentos parecidos. E ele se transforma em vários pokémons ali rapidinho e tal. É uma luta interessante, divertido. Acho massa. E a atuação favorita de todo mundo? Ou o melhor ator em campo? Ryan Reynolds, todo mundo agora. Vamos falar junto. Não. Não, o Justice Smith. Pra mim. O Justice Smith seguido de perto pelo Psyduck. O Leonardo falou exatamente o que eu ia falar. Que inferno. Por isso tem que se antecipar. O Psyduck é disparado sensacional. Eu queria mais Psyduck no filme. Aliás, a primeira vez que ele aparece, que o Justice Smith tá entrando no prédio, olha pro outro lado da rua e tem um Psyduck parado olhando ele. É muito esquisito. Sim. Pra mim é o Bill Nye, porque eu sempre fico com pena desses atores que são, né, mega renomados, tendo que fazer esses filmes pra pagar as contas, assim. Eu fico meio... Que barbaridade. Quem te disse que ele não gosta de Pokémon? Pode ser que ele não tava com os roteiristas lá dizendo, eu tenho notas aqui. O Pikachu não falaria isso. Pode ser. Eu fico com o Justice Smith também, queria ver ele em mais filmes. Eu acho que ele é um cara que ainda não viveu seu potencial. Apesar de que eu não vi o Dungeons & Dragons, então... Ele é jovem ainda, né? Tem muito caminho pela frente. Mas é triste que a gente tá numa época que ator jovem precisa atuar muito tempo pra conseguir ter um destaque, porque os velhos ainda estão aí e ganham todos os papéis principais. É um saco. Não sei. Tinha uma época que a gente fazia mais questão de quebrar gerações, assim. Mas enfim. E tu, Bibi, qual a tua situação favorita do filme? Eu vou pegar o principal mesmo. Como é que é o nome dele? Justice Smith? Isso. Isso. Porque eu acho que... Qual é que é o nome dele? Não, para aí. Em minha defesa, eu nunca vi nada com esse garoto, tá? Então... Esse garoto, este jovem... Com este ator... Este jovem ator, eu nunca vi, tá? Nada dele. E, assim, ele me pareceu competente. Não achei, que atuação brilhante. Mas também não fiquei com vergonha alheia. Pra mim, ele cumpriu ali direitinho. E era isso. Gostei. Me pareceu competente. Pois é, me pareceu competente. Não tenho certeza. Tu vai ter que ver Dungeons & Dragons pra ter certeza se ele é competente ou não. É bom? Não sei. Não vi ainda. Acho que ninguém viu. Veja o primeiro. E qual filme vocês fariam uma sessão dupla com Detetive Pikachu? Eu vou começar. O primeiro é o Zootopia, que também envolve uma investigação numa cidade utópica e uma parceria inusitada da coelha Judy Hopps com Nick Wilde, uma raposa trapaceira. É um filme muito divertido, muito legal. E também uma cilada para Roger Rabbit, que é essencialmente o mesmo filme.
É um cara que odeia, ao invés de Pokémons, ele odeia desenhos animados, tem que fazer parceria com um desenho animado pra solucionar um crime, e no final tem um vilão, que é um humano que se transforma num desenho animado. Eu vi há muito tempo esse filme, eu não lembro de quase nada, mas a estética é muito legal. Eu tenho um filme. Cara, eu não sei se é exatamente uma recomendação, mas me lembrou, assim, quando eu comecei a ouvir o Ryan Reynolds falar no O Dono da Festa. Não, o Lanterna cara, tem um Verde. filme muito Sessão da Tarde, que eu via, passava milhões de vezes na Sessão da Tarde. E é um filme de 89, com John Travolta e Christy Allen, chamado Olha Quem Está Falando. Ué, nunca vi assim. Cara, é que tem esse inusitado de tu tá ouvindo os bebês falando, que são, sei lá, tu não esperaria que bebês falassem daquele jeito, com aquela voz. Eu lembro. E me passou uma sensação parecida de quando o Pikachu começou a falar. Sabe? Então, me lembrou isso. Muito bom. Quem se habilita? Não, eu não pensei em nada de novo. A minha recomendação é um filme de 2011 que tem, pra mim, algumas coisas parecidas com esse na temática, assim, é um filme mais de pai e filho, mas de aproximação entre pai e filho, em relação pai e filho, que também não envolve uma investigação, mas envolve um torneio, e num mundo que é mais com seres mais fantásticos, assim, no caso desse filme Robôs, que é o Gigantes de Aço, com o Hugh Jackman, de 2011, que é um filme que eu gosto bastante. Eu gosto bastante desse filme. Aliás, eu e o Rafael, a gente vai ver junto esse filme no cinema. É verdade. Era melhor que eu esperava. É um bom filme. Filme bem melhor. Estamos pelo Vaguinha e pela Bibi, que... Eu fiz uma sessão dupla com Blade Runner, que eu fui avaliar esse filme no Letterboxd e comentaram que Detetive Pikachu é o Blade Runner dos nossos tempos. E eu concordo. Em termos estéticos, Rhyme City é Blade Runner. Tem. E quando a gente sai de lá, é ambientes vastos e desolados, com uma floresta que não é desolada, na verdade. Não sei. Mas, Blade Runner. Pois é. E tu, Bibi? Não sei. Quer pular, então? Eu quero. Desculpa. E que nota vocês dão pra Detetive Pikachu, então? Tá, eu posso abrir. É que assim, foi curioso que eu assisti o filme, daí eu pensei numa nota, né? Porque, bom, a gente sempre avalia aqui no final. E daí pensei na minha nota, minha nota vai ser essa. Daí eu fui ali pesquisar sobre o filme ali, até para ver as curiosidades, fui no IMDb do filme, e eu coincidentemente vi que a nota que eu tinha pensado é exatamente a mesma nota do IMDb, que é 6,5. Então essa é a minha nota do filme. A minha nota vai ser um ponto abaixo, 5,5. Eu dou nota 4. Nossa! Eu acho que uns 4,5, assim. 4,5. Como assim, cara? Tá tudo bem. Porque assim, não foi o que eu disse no início. Eu reagi só eu não reagi da nota, só da reação da Bibi, que foi tipo... Tu tinha dito que tinha gostado do filme e tal. Não, gente, assim, não, foi o que eu disse. Agora ela vai se contar. Agora ela vai explicar, agora no final do episódio ela vai explicar. Teve 1h30 pra fazer isso. Não, eu não tenho muito o que falar desse filme. Não é um filme que suscita ali as minhas memórias de infância, sabe? Mas ao mesmo tempo é um filme que não me agrediu. Foi o que o Vaguinha falou, é um inofensivo, entendeu? Não me fez, olha só, eu não problematizei as coisas. 4,5 é agressivo. Mas isso é legal. Isso é legal. Traumatizar crianças é legal. Eu não falei isso, tá? Enfim, essas coisas são legais e tal, mas não é aquilo, não é um tipo de filme que eu vou atrás, que eu queira assistir e tal. É só assim, por acidente mesmo.
Então, fica, sei lá, no meio do caminho. Talvez 5. Eu vou mudar minha nota. Eu vou dar 6. Vou dar 6. É mais justo. É um filme bem resolvido tecnicamente. Eu vou dar 6. Eu vou dar a nota mais justa de todas, que é 7. Que é o que esse filme merece. Que ele é um bom entretenimento. Mais? Calma, né? Se fosse dar um 8,5, uma coisa. Não, é um bom filme. Eu não. Acho que eu não fui efusivo aqui. Acho que eu falei que ele tem mérito. Não. E tem. Não, mas tu falou que tocou o teu coração, que tu ficou emocionado. Mas é a melhor adaptação de videogame já feita. Pra ver como o nível é baixo. Não, mas eu fiquei realmente entre 6,5 e 7 mesmo. É aquele negócio. Eu confesso, assim, Last of Us, obviamente, é mais bem feito, eu daria uma nota mais alta, então daí o pessoal vai dizer, Rafael, como é que tu é contraditório, tu diz que prefere Detetive Pikachu. Porque eu acho que a adaptação do Last of Us, ela termina quando acaba, assim. Não é uma coisa que me deixou pensando, o jogo é mais efetivo nesse sentido. Acabou a série do Last of Us, eu tava pensando, como isso compara com o jogo? Não quão boa é a história. Isso não é bom. Isso não é bom. Pois é. Isso eu concordo que não é bom. E o Detetive Pikachu me deixou pensando sobre algumas coisas. Não muitas, mas algumas coisas. Então, assim, chegamos ao fim da discussão sobre o Detetive Pikachu. Normalmente aqui a gente fala o que vai ser o próximo episódio, só que o próximo episódio vai ser a escolha do público. E pela natureza de como a gente grava essas coisas, o público já vai ter escolhido quando esse episódio sair. Mas vamos assim, só falar... se tu olhasse nas nossas redes sociais na semana passada, tu poderia ter votado. Daí não sei, Alexandre, tu quer revelar pra gente quais são os filmes? Vou revelar. Eu sem falar de quem é quem. Público. Claro, eu não vou falar de quem é quem. Isso aí é uma coisa que nós vamos ter que descobrir. E vocês até podem tentar descobrir também. Vocês já votaram. Aqui, né? A gente tenta descobrir. Daí a gente fala o que a gente achou quando começar o próximo episódio. Vocês já votaram, já escolheram o filme. E, para ser sincero com o nosso público, a gente vai descobrir os filmes. Eu já sei, né? Mas o restante do podcast vai descobrir os filmes neste momento, que eu separei aqui por ordem alfabética de títulos. Boa. E o primeiro filme é um filme de 2014 chamado Godzilla, dirigido por Gareth Edwards. E o segundo... São 4 filmes, tá, gente? Tem que explicar o porquê que são 4, né? Já que são 5 pessoas. É verdade. Sim. É que as enquetes interativas têm limitação de opções. E daí a gente é obrigado a comprimir, então... Acho que a gente podia até estabelecer um sistema de rodízio. Mas enfim, se a gente discute numa reunião depois. Só para vocês saberem, dessa vez a gente escolheu 4, porque eu e a Bibi a gente chegou no consenso de nós dois escolhemos um filme. Que é qual? Eu quis te pegar nessa daí. São 4 filmes representando 5 pessoas. Mas a gente vai pensar num sistema para contemplar todo mundo também. O segundo filme é um filme de 2002, dirigido por Steven Spielberg, que se chama Minority Report. Entendo a conexão. O terceiro filme é um filme dirigido por Tarsem Singh, de 2015, chamado Sem Retorno. E o último filme é um filme de 2003, dirigido por Hayao Miyazaki, chamado A Viagem de Chihiro. Baita filme. Muito fácil descobrir quem escolheu o quê, né? Sobretudo Leonardo, assim, a escolha mais óbvia. Mas hoje a gente não pode discutir isso, a gente discute no episódio sobre o filme que ganhar, que nesse momento a gente não sabe qual é, mas já ganhou, tá? Quando estiver ouvindo isso, a votação já foi. Só pra deixar bem claro. Tem um que eu sei exatamente quem. Eu acho que a gente tem um frango favorito. Tem um frango favorito? Frango favorito. Qual é o frango favorito? O frango também. Posso dizer qual eu acho que é o frango favorito? Isso pode, então. Pra mim, a viagem de Chihiro é o frango favorito. Eu acho que é o Minority Report. Talvez. Que eu acho que é um filme com bastante apelo. Já estamos divididos aí. Eu sei em qual eu votaria. Eu também sei. Votaria no teu, né, Rafael?
Da última vez eu usei o perfil oficial do Eu Quero Ver o Filme pra sem querer votar no filme que eu escolhi. A gente pode votar? Pode. A gente Com pode o perfil votar. pessoal pode. Com o perfil O Leonardo vai votar no dele, que vai ser o único voto. Aliás, o voto dele e o do Marcos, né? Vai ter dois votos. O pior é que eu vou ser muito sincero, cara. Eu não votaria no meu, né, dentre essas escolhas. Não. Eu acho que o pessoal foi muito bem nas escolhas, sinceramente. Cara, eu tenho certeza que pra mim tá muito claro do Rafael. O meu eu confesso que é óbvio. O Rafael já se entregou em episódios passados, ele já comentou. Entregou. Mas enfim, você pode nos encontrar nas mídias sociais, lá onde tu podia ter votado. Ratão, não votou, agora não reclama. No Instagram, YouTube, @ Eu Quero Ver o Filme. Você pode nos mandar um e-mail para euqueroverfilme@gmail.com. Pode encontrar os podcasts são encontrados, se não tiver, blá blá blá. E um grande abraço e até semana que vem. Alguém quer dizer alguma palavra de despedida? Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Pica, pica. Tchau!